Olá, eu sou Saulo Macena e estamos iniciando hoje o podcast na Timeline e dando continuidade ao primeiro episódio do tema O Narcisismo, a Self e o Like. Esse episódio que nós pudemos aí, com a participação da Rafaela Rodrigues, que é psicóloga, abordar de forma tão profunda esse contexto do narcisismo na era das redes sociais. Mas eu não faço aqui esse podcast sozinho, eu tenho também a participação dele e dela, e eu peço que eles se apresentem. Olá, eu sou Dailton Batista e é uma alegria estar aqui com você novamente para falar desse assunto. Olá, eu sou Regiane Calisto e vamos aí, né? Deixamos muitas portas abertas no último episódio. Vamos aí tentar fechar algumas delas. E eu quero acolher mais uma vez Rafaela. Seja bem-vinda. Rafaela que é psicóloga e também membro da comunidade Canção Nova. Seja bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês e continuar abordando essa temática, né? Algo tão preciso, algo tão presente nos nossos dias, em que nós precisamos aí cada vez mais ter a atenção para não nos tornar Rafaela, esse ser como a Regiane bem diz, nós abrimos no primeiro episódio várias janelas, portas, né? Ficou aquela, até como nós partilhamos no final do programa, do episódio, ali tinha assunto para a gente poder já ir para terapia, para ir buscar ajuda de todo mundo, inclusive de você. Mas agora, fazendo uma relação com um conto infantil, né? Nós até falamos um pouco sobre as crianças que já trazem ali essas características. Tem um conto infantil, que eu acho que faz parte da história da maioria dos nossos ouvintes, talvez pelo menos aí até os 30 anos de idade, ou a partir dos 30 anos, que é o da Branca de Neve, né? E ali no conto da Branca de Neve, nós temos ali a presença daquela rainha, que no castelo dela ela tinha um espelho, e todos os dias ela pegava esse espelho ali de frente dele e dizia: espelho, espelho meu, né? Existe alguém mais linda do que eu nesse país? E o espelho respondia: senhora rainha, tu és a mais linda de todo o país, né? E aí diz que ela ficava ali satisfeita, porque ela sabia que o espelho dizia sempre a verdade. Porém, nós sabemos depois, se nós formos aí ler a história até o final, que, na verdade, o espelho não é que ele dizia a verdade, né? Ele dizia o que ela queria ouvir. Nós podemos aí, colocando esse conto infantil, a Branca de Neve, em paralelo com esse mundo, né, dessa sociedade narcisista, essa postura, muitas vezes, diante das redes sociais, de que você faz ali uma postagem, seja em especial de uma foto, mas algo ligado à sua imagem, e você espera um feedback. Até que ponto esse feedback, por mais que tenha muitos likes, por mais que tenha, né, muitos compartilhamentos, comentários dizendo você é bonito, você é linda, você é maravilhoso, maravilhosa, será que também nós não podemos afirmar que existe esse risco, ou que de fato existe esse contato com esse espelho que, por mais que a rainha pense ou pensasse que ele dizia sempre a verdade, nem sempre essa verdade é realmente a verdade? O que você acha? Então, a partir desse trecho do conto da Branca de Neve, quando ela dizia que o espelho falava a verdade em todo o tempo, mas o que ele falava, na verdade, era o que ela gostaria de ouvir. E hoje, quando nós nos apresentamos nas redes sociais, com as fotos e tudo mais, necessitando daquele retorno, daqueles comentários, muitas vezes pode-se afirmar que não, mas eu estou no caminho certo, porque eu estou tendo retorno, eu estou tendo determinados comentários, eu estou fazendo bem, estou publicando minha imagem, estou embelezando o feed das pessoas, né? Porque algumas pessoas podem até usar isso como recurso, estou embelezando o feed, olha aqui com a minha beleza e tudo mais. Mas o X da questão está na finalidade pela qual eu apresento a minha imagem. Então, quando nós, da Branca de Neve, quando a rainha se apresenta ali no espelho e diz: existe alguém mais bela do que eu, do que eu em todo esse país e tudo mais, ela já estava querendo ali essa afirmação, porque dentro dela, ela já tinha garantido que ela era a mais linda ali daquele país, então por mais que alguém falasse o contrário, a reta intenção dela, ela se achar a melhor daquele país, a mais linda e tudo mais. Então, quando a pessoa muitas vezes se apresenta nas redes sociais, ela precisa ter essa consciência, essa autoconsciência, digamos assim, de se perceber até que ponto a imagem pela qual eu estou me apresentando, que retorno eu quero com isso, onde eu quero chegar com essa imagem,
com essa foto que eu estou postando? Eu quero divulgar uma beleza, fazer uma autopromoção de si mesmo, ou realmente partilhar ali, conhecer as pessoas? Então, a real intenção das minhas atitudes, elas precisam em todo tempo passar por esse exame de consciência, né? Não é só um exame de consciência, assim, mas essa autoconsciência, porque em todo momento eu preciso, diante das minhas atitudes, ter essa autoconsciência. Não, eu estou tendo essa atitude, mas qual é a finalidade? Onde eu quero chegar com essa imagem que eu estou postando? Quando a rainha ela se colocou diante daquele espelho, ela queria ter todo aquele elogio, toda aquela afirmação. Então, o meu posicionamento, ele precisa me abrir possibilidades, não me fechar em mim mesmo. Uhum. Então, o meu relacionamento, tanto nas redes sociais quanto com os outros, eles precisam abrir possibilidades, não fechar possibilidades. Então, quando a rainha se coloca ali diante do espelho e ela já faz uma pergunta afirmando: quem é a mais linda de todo o país? Existe alguém mais bela do que ela? Então, ela já faz ali, fechando uma possibilidade. Então, quando você se apresenta nas redes sociais, você não pode fechar ali a possibilidade no sentido de que eu preciso continuar postando fotos assim porque é assim que tá dando ibope. Se eu posto fotos sempre da minha própria imagem, tá dando ibope, vou continuar fazendo isso porque é isso. E isso, inconscientemente, você vai entrando Sim. na onda, né? Entrando na onda de, não, preciso colocar fotos de várias formas para que eu possa atrair o público com a minha beleza. Mas espera aí, até que ponto realmente você quer demonstrar sua beleza ali no sentido construtivo, no sentido de se dar a conhecer, no sentido de ampliar o relacionamento, de ampliar ali a opinião, o valor e tudo mais, ou é uma oportunidade de se fechar em si mesmo, porque fica uma relação muito de troca, entende? Eu posto uma foto e aí a pessoa comenta, a pessoa dá uma curtida, então eu me sacio, então eu vou lá, posso, me arrumo, me maqueio, faço uma foto melhor ainda, com uma roupa última do momento, para que eu possa ter, e fica uma relação de troca, mas e você vai se sentindo, a certo ponto, utilizado. Então, até mesmo a questão, por exemplo, abrindo parênteses aqui, do exercício físico, né? Que também é abordado em um dos textos aqui que você deixou como estudo para esse podcast. O sentido físico, o sentido do exercício físico, que tem esse caráter de bem-estar, de qualidade de vida e tudo mais, ele se tornou o quê? Uma competição. Então, até mesmo aquilo que hoje tem esse sentido de qualidade de vida, a pessoa passa a postar ali uma foto no sentido da competição. Ó, fiz isso, ó, fiz aquilo. Olha como eu tô, olha como eu tô magrinha, olha como eu tô gordinho, olha aqui o que eu fiz, olha o que eu alcancei. Então, Não, eu só ia dizer que o Papa Francisco foi perguntado em 2017 como que ele enxergava essa questão da imagem dele, né, sobre a selfie e tal, e ele vai dizer assim, o espelho sempre engana, né, dentro do que você está falando aí. Ele vai dizer que ele vai exatamente complementar isso, que o espelho ele sempre engana. Então a imagem que eu tenho de mim mesmo, muitas vezes não é a verdade, ou a imagem que os outros têm. Ele vai dizer, tento não me olhar no espelho, procuro olhar para dentro de mim, no que senti durante o dia e nesse momento julgar-me. Então, continuidade que você está dizendo, é uma postura muito mais interior do que exterior, né? Exatamente, porque à medida com que eu tenho uma propriedade daquilo que se passa no meu interior, a minha exposição exterior, ela tem um sentido totalmente diferente. Então, eu sei que ao partilhar aquela foto, aquela situação, por exemplo, você postar lá que você correu não sei quantos quilômetros ou fez não sei quanto de quilômetros de bicicleta. Tá, aí quando eu postei aquilo, eu estou postando no sentido de superação, no sentido pessoal daquilo que eu realmente estou vivendo ali no meu dia, de partilhar aquilo que eu estou vivendo, ou eu estou postando porque eu vi o outro postando 5 e eu vou postar 10, porque se ele correu 5, eu vou correr 10, entende? Então, o sentido, a questão não é a foto em si, a foto de quanto correu, ou da caminhada, é o sentido daquela foto. Aquela foto está proporcionando uma partilha interior que me gera um crescimento,
um autoconhecimento, uma maturidade humana, no sentido assim, estou partilhando experiência de vida, que eu estou me superando, estou conseguindo fazer os exercícios e tudo mais, sem me comparar. Então, o segredo está na intencionalidade daquela atitude. Quando eu tive aquela atitude de postar aquela foto, eu estou realmente partilhando aquilo que é minha vida, no sentido até mesmo de uma evangelização, até mesmo de uma oportunidade para que outras pessoas, a partir da minha experiência, elas possam também ser ajudadas, ou eu estou tendo aquela atitude no sentido de inveja, de comparação, de status, de fama, entende? O segredo está na intencionalidade da atitude pela qual eu postei ou não aquela foto. E também eu vejo que também na liberdade, né? Como você foi dizendo. Se a pessoa vai lá e posta um selfie, viu que dá muitas curtidas, né? E aí depois amanhã ela até queria, viu uma rosa bonita, ela queria postar uma rosa, mas ela sabe que o engajamento daquela rosa não vai ser tão bom quanto se ela colocasse uma foto, né, de si mesma. Então ela deixa de colocar a foto da rosa para colocar a foto de si mesma, porque ela está pensando, né, no engajamento, está pensando nas curtidas. Né, isso acho que tira a liberdade da pessoa, né, que é isso que você está dizendo, nessa autenticidade. Né, aquilo que eu quero comunicar como uma verdade interior. Sim. E não uma superficialidade. Sim, porque a autenticidade, ela leva à liberdade. E a liberdade vivida com responsabilidade e maturidade me leva a ter essa interiorização que me leva a ser livre diante da vida. Então, se hoje, como você trouxe, se a intenção, aquela foto deu tantos de curtida e amanhã eu tô com vontade de postar a experiência que eu tive com essa rosa, mas eu deixo de postar porque eu sei que não vai ter tanta repercussão, então, eu tô caindo naquilo que foi o assunto do primeiro podcast, né? Eu tô caindo nessa histeria, nesse narcisismo de me paralisar por causa do olhar do outro. Então, a minha exposição nas redes sociais não pode diminuir as minhas possibilidades, né? Ao ponto de eu viver uma vida fragmentada pelo olhar do outro. Então, eu vou postar isso hoje porque isso causa ibope, isso dá influência, então eu vou fazer isso. Mas eu tô com vontade de partilhar, sei lá, uma foto da minha avó, daquilo que ela me ensinou, mas não vou postar a foto da minha avó, porque a minha avó não vai ter repercussão nas redes sociais. Mas a questão não é isso, entende? A questão não é isso, a questão as redes sociais ali precisa ser, se ela for usada, aí a gente entra um pouco daquilo que a gente gostaria de abordar, né, nesse podcast, sobre que as redes sociais, ela tem essa oportunidade também de aproximação das pessoas, esse lado positivo, né, podemos dizer assim, das pessoas poderem se conhecer, das pessoas terem uma outra ali como um incentivo. A rede social tem essa função de aproximar as pessoas, né? Eu estou aqui no Brasil, tenho amigos nos Estados Unidos, a gente pode fazer uma comunicação e trocar experiência, né? Também tem esse outro lado da pessoa se expor, não por querer um like, querer visualização, mas poder partilhar uma experiência positiva de algo que ela viveu. Um exemplo que você colocou de publicar uma foto superando ali uma dificuldade, alcancei uma meta, quero emagrecer. A minha meta é emagrecer. Então, vou todo dia correr e publicar isso. Não no sentido de competir, mas de motivar outras pessoas a que é possível fazer. Até porque tem muita gente que posta foto aí correndo, mas não posta a foto da hora que tá comendo a coxinha depois que correu, né? A coxinha, e até eu aproveito só para aproveitar isso que você trouxe agora, essa questão dessa comparação, até porque eu me identifiquei muito, porque esses dias eu andei de bicicleta e postei, só que eu andei 2 quilômetros só, né? Então, na verdade, eu estava queimando a minha imagem, porque o ideal era postar a partir de 10, 50. Mas a minha questão até que ponto também essa postura narcisista, essa sociedade narcisista, essa busca pela aprovação, ela também não despertou em nós, eu vou me incluir, um sentimento, ou sei lá, eu me sinto livre para julgar, e ao mesmo tempo, muitas vezes, eu entrei na dinâmica de parece que eu sou julgado, e é fato, né? Quando você posta algo, você está dando a possibilidade de Deus e o mundo aí te dar um feedback, comentar, dar um like, seja o que for.
Mas Criticar também, principalmente né? nessa Receber dimensão da crítica. crítica, a gente percebe vários relatos aí nos últimos anos, apesar de que a selfie não é de hoje, né? Já nasceu oficialmente ali essa utilização em 2013. Como começou em 2013, e se você for ver hoje, 2020, houve uma mudança enorme, né? Eu não sei como é que vocês enxergam isso também, mas na minha visão, eu vejo que houve uma mudança enorme dessa postura e ao mesmo tempo dessa liberdade que eu dei para o mundo sobre a minha vida. Aqui a gente poderia fazer vários outros episódios só sobre isso, mas eu quero ficar mais nessa questão. Tem uma ligação, essa dimensão narcisista, ao mesmo tempo de eu tenho o direito de criticar uma foto que a Rafaela posta e eu posso criticar como eu quiser. Tipo assim, eu não tenho às vezes esse filtro de tipo, nem tudo eu posso dizer ali, ou eu vou procurar a pessoa pessoalmente. Será que eu tenho esse direito? Às vezes não é uma pessoa que eu tenho tanta liberdade. Eu vejo que houve uma expansão, um crescimento muito grande dessa postura social do julgar e ser julgado, né? Isso está muito ligado àquilo que é a superficialidade que as redes sociais elas podem me levar a uma superficialidade de ser e de existir. Então, a partir do momento que eu não tenho um foco, por exemplo, vou ficar 2, 3 horas aqui rolando o feed, vendo tudo aquilo que são as últimas postagens, mas eu não tenho um foco de procurar ali realmente assuntos que me agreguem, digamos assim, nessa parte do esporte. Vou procurar pessoas que estão vivendo essa superação, pessoas que podem me ajudar e vou começar a seguir elas, tá? Beleza? E aí eu tenho ali um sentido, mas a partir do momento que eu estou ali nas redes de um jeito muito superficial, em que é o mundo ali em que me é apresentado, onde eu também não preciso olhar de frente no sentido físico ali, né? Tete a tete, digamos assim, olho no olho. Então é muito mais fácil julgar e criticar pelas redes sociais do que presencialmente, porque ela me permite essa segurança. Vou criticar ali, vou julgar e talvez isso nem dê repercussão. Então é mais fácil insultar, é mais fácil julgar, criticar pelas redes sociais. O comportamento do outro, a forma com que o outro está se exibindo, a forma como ele está se colocando na internet. A gente se inclui nisso também. Esse lado, esse espírito de justiceiro, digamos assim, até mesmo essa questão de julgar e tudo mais, está muito ligado à forma como que eu vejo que o outro se apresenta. Então, se eu em si não consigo refletir as minhas ações interiores ao postar algo ali no meu exterior, então é muito fácil eu olhar uma foto que a Regiane, o Adailton ou o Saulo postou e falar, nossa, mas olha o que ele tá fazendo, nossa, mas era para ele estar trabalhando aqui, ele tá postando foto comendo coxinha, tipo assim, é Ai, muito que fácil delícia, julgar. coxinha. Mas você nem sabe se a pessoa, você nem sabe se a pessoa tirou a foto naquela hora. Às vezes a pessoa postou depois, porque a internet carregou depois, ou às vezes a pessoa nem tá ali realmente naquele momento. Hashtag sem julgamento. Hashtag sem julgamento, porque você não tá ali incluído, você não tá do lado do outro, então você não tem autoridade para poder falar do outro dessa forma. Então, o que as redes sociais, essa forma de relacionamento pode levar a esse risco, a essa problemática de eu me sentir no poder da vida do outro, porque a vida do outro está ali no meu feed, está tão acessível ao meu polegar, que eu acho que eu tenho direito para poder julgar, que eu acho que eu tenho direito para poder falar. Mas eu não sei o que realmente a pessoa está vivendo para ela ter postado aquilo ou falado aquilo, e aí entra o sentido de como eu ajudar, como eu se eu vejo com meu amigo, só posta foto dele e tudo mais, aquela coisa toda, de eu poder chegar nele e conversar como um amigo, mas não pegar e fazer um comentário lá, nossa, tá se achando o último, Uma Coca-Cola. a última Coca-Cola no deserto, aquelas coisas assim, aqueles comentários que na verdade é com um E arzinho que de só afastam, inveja, né? de Só afastam cada vez comparação, de mais, né? julgamento, Sim. que só afasta. Então, por que não ter a coragem de refletir o meu ato de postar, mas também o meu ato de comentar e de curtir? Então, eu preciso ter a coragem de como a gente está aí trabalhando nesse termo narcisista não só na autopromoção, mas também no narcisismo no meu comportamento. Até que ponto o meu comentário, a minha curtida, a minha forma de falar com o outro, ela está voltando para mim mesma.
né? Nesse sentido, assim, Sim. narcisista também. Eu estou comentando aquilo, mas na verdade é porque eu quero sair por cima, porque eu quero me exibir, quero chamar atenção e tudo mais. Então, acaba caindo nesse outro ponto narcisista também. Então, é preciso ter sempre esse cuidado, né? Para que eu não me deixe seduzir pelas minhas Sim. próprias paixões, né? Porque à medida com que eu me sinto impelido ali a ter determinadas atitudes, eu preciso refletir qual é a intencionalidade, né? Da minha Olha, para atitude. mim ficou muito claro nesse primeiro episódio, como no segundo episódio agora, de forma ainda mais objetiva. Gente, é vida interior, viu? Então, ó, cada um aí procurando sua terapia, se você já tem um diretor espiritual, já liga para ele, faz aí, se vira. Porque Não assim, eu fica falei, só se olhando no espelho, né? a gente precisa parar Investir agora, porque senão daqui a pouco a gente vai falar sobre Alice no País das Maravilhas, porque assim, tantas portas que estão sendo abertas que a gente vai ter que Sim. falar sobre ela. Uhum. Então vamos parar, porque. E aí, inclusive, eu Sim. quero também falar com você que está ouvindo esse podcast, para deixar aí seus comentários, sugestões de temas, né? Porque aqui dentro de mim já foram surgindo várias outras questões, várias outras perguntas, né? Queria saber respostas, né? Mas a gente fica meio preso, né, no tempo, não dá para a gente continuar muito. Então, eu quero você que está aí ouvindo esse podcast, deixa aí nos seus comentários foram as suas dúvidas, né, que foram surgindo a partir desse tempo, quais as portas, né, que foram abertas, e aí a gente vai tentar, né, trazer a Rafa aqui mais uma vez para poder, né, e nos ajudar a fechar, né? Porque, Rafa, você deixou muitas portas abertas dentro de mim. Que já é a vocação do psicólogo, né? O psicólogo, ele abre para depois ajudar a fechar. Então, eu acho que eu falo pela experiência pessoal, viu? Toda semana, quando eu vou no meu Sim, psicólogo lá, é só Jesus. sim. Mas aí que tá uma questão que eu queria finalizar aqui. As minhas reflexões, aquilo que eu faço hoje quanto Rafaela psicóloga, mas vocês em cada uma das suas realidades quanto missionários ou aqueles que escutam esse podcast, é refletir as minhas ações dentro dessa via do narcisismo, né? As reflexões, elas precisam abrir as possibilidades. Então, isso que está acontecendo agora, no final do podcast, da gente querer partilhar mais, refletir mais sobre outras questões da vida, é um sinal concreto de que a gente está saindo do narcisismo. Porque o narcisismo, ele produz uma parede, ele produz esse fechamento. E quando você abre o seu olhar para refletir melhor sobre as outras coisas, sobre refletir suas atitudes e tudo mais, a gente não vai conseguir fechar a janela. Porque em todo tempo a gente vai abrir essas janelas. O que a gente não pode é fechar as paredes, né? Digamos assim, as palavras, as nossas atitudes, as ações, elas constroem paredes ou janelas. Então, em todo tempo eu preciso refletir assim, não, se realmente eu estou me abrindo a esse ser reflexivo, então o meu recurso imaginário, ele está ativo. Então, se eu estou ativo, refletindo melhor as minhas ações, opa, aí estou no caminho certo, estou saindo dessa via narcisista, dessa via egoísta, estou caminhando para aquilo que é a transcendência do ser, que ele se realiza à medida que ele se doa, à medida que ele se entrega, à medida com que ele vive essa amplitude de coração, né? Aquilo que muitos santos viviam, desse coração inflamado, desse coração ali que era aumentado até mesmo de tamanho, porque ele vive essa generosidade, né? Ele sai para além de si mesmo. Então, essas reflexões, esses podcasts sobre esse tema narcisista e tudo mais, as reflexões em si, nas nossas vidas, elas precisam nos levar para além de nós mesmos. Então, sair com essa inquietude de querer mais, de querer trabalhar, procurar diretor espiritual, psicólogo, livro de autoconhecimento, maturidade, fazer curso e tudo mais, investir nessa formação humana, é esse o caminho, é isso que a gente precisa com a nossa vida, levar outras pessoas a viverem também. E a partir do momento que a gente entra por essa via, aí a gente vai abrindo cada vez mais essas possibilidades, né? Que nos demonstram quanto nós somos capazes, né? Quanto temos essas potencialidades
integridade de um ser como todo e vivemos menos em fragmentos Rafaela, e mais uma muito inteireza de vida. obrigado por nos deixar em crise, né? Todos nós aqui, todos os que vão estar ouvindo esse podcast, né? Mas olha, outra coisa, outra dica também se você quiser aprofundar sobre esse tema, num podcast a gente não vai conseguir aqui falar tudo, como a Regiane disse, como a Rafaela também trouxe, mesmo nos deixando em crise, né? Mas, te dou uma dica, formação.cançãonova.com, você pode aprofundar, tem vários textos lá sobre também esse contexto do autoconhecimento. Também nós vamos estar aí em breve, se Deus quiser, fazendo, até porque isso aqui, né, não deu para trabalhar tudo, né? A gente vai estar produzindo em breve aí em outras plataformas, seja lives, seja outras possibilidades de aprofundar mais, tá bom? Mas olha, podcast na timeline, essa é a nossa proposta mesmo, né? É a cada semana tentar aí dar um F5 na sua timeline, na timeline da sua vida, e a gente poder cada vez mais aprofundar, né? Também quero agradecer, então, mais uma vez a Rafaela. Obrigado, Rafaela. Se Deus quiser, nós teremos outras oportunidades aí de enriquecer o nosso público com esse conteúdo e tantos outros, tá bom? Obrigada, Rafa. Obrigada por nos abrir, né? Mais possibilidades, né? Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado, Rafaela, Saulo, Regiane. Obrigada, gente. Foi uma alegria. E essa é a proposta do podcast, né? A proposta cristã de abrir janelas e portas, mas levar a pessoa a tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor. Até Valeu, gente. Então, na timeline, em todas as plataformas de stream, no cançãonova.com e nas redes sociais, @cançãonova. Valeu, Deus abençoe. Valeu, tchauzinho.